E aí, galera, beleza? Tudo bem? Daqui a pouquinho, às 21h30, tem Bahia e Retrô. Um minutinho. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Tudo ok? Escureceu, mas voltou. Deixa eu trazer isso aqui para vocês direto logo na tela. Isso, já estamos aqui na tela. Pronto. Vamos lá, Lúcio. Bora. Então tá aí para vocês, olha. Tudo ou nada. Bahia vai até a região metropolitana de Recife, na Arena Pernambuco, na noite dessa quarta-feira, dia 6, às 21h30, onde encarará o Retrô em jogo válido de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu já falei sobre esse assunto, gato escaldado tem medo de água fria, mas o que eu vejo hoje, a maioria dos canais falando, é aquilo que eu já falava desde o início lá, final de 2023, entrou 2024. Hoje eu começo a ver a galera falando aquilo que eu falava, mas lá atrás eu era maluco. Eu dizia que ter posse de bola é importante. O Bahia tem diversos jogadores muito bons. Toca a bola, é considerado um dos melhores do Brasil em termos de toque de bola. Passa o tempo todo com a bola no pé, mas é um time apático para fazer gol e é um time apático sobre tomar decisão em cima do adversário, demonstrar raça e determinação, fibra e vontade de ganhar. Eu sempre disse isso. Hoje eu vejo um monte de gente dizendo isso e dizendo que ele é o primeiro a falar sobre esse assunto. Mentira, eu já falava isso há mais de um ano, tá certo? Que se o Bahia aplicasse o que ele tem de qualidade técnica dentro de campo, com raça e determinação, isso, ninguém nos vence, como diz a nossa música, ninguém nos vence em vibração. Só que o Bahia é um time isso menos raça lá, mostrar determinação, que entrou em campo para vencer. E Bahia entra em campo para jogar. Bahia entra em campo para dar espetáculo. Bahia não entra em campo para ganhar. O ganhar é uma consequência se o adversário vai dar um erro ou não. Esse é meu ponto de vista. Então, o que eu digo aqui hoje, o que eu falo aqui hoje, eu já falava um ano e tanto atrás. E os que estão falando isso hoje, aquelas pessoas que falam isso hoje, mas antes dizia que eu era um maluco. Certo? Então, o estilo do futebol europeu, beleza. Agora, não perder a raça e a habilidade, a voluntariedade de cada atleta brasileiro. Porque ele tem dentro de si um sangue brasileiro de jogar futebol. E a gente não pode tirar isso do atleta. O tricolor busca manter a sua vantagem, né, que construiu no jogo aqui, onde venceu por 3-2, mas isso só não basta para um time que espera a coisa acontecer. Não tem que esperar acontecer, tem que fazer acontecer. Esse é meu ponto de vista. Então o Bahia, que tem posse de bola, tem bons jogadores, tem uma estrutura, mas uma coisa falta ser colocada dentro de campo, que é a vontade de vencer, é a disputa de cada raça da bola. O adversário tem que se sentir sufocado. Com esse time que o Bahia tem, é para o adversário se sentir sufocado. E o Bahia não pode esperar o resultado acontecer quando está faltando 5 minutos para encerrar o jogo. As mudanças de Rogério Ceni, as mudanças competem a ele. As improvisações, para mim, não. É jogar o Bahia, a sua história, no lixo. É queimar jogador. Então, quando o Rogério Ceni faz os improvisos, quando há no banco alguém para aquela função melhor do que o improviso, ele está querendo queimar quem está no banco, que poderia ser melhor, e aquele que ele colocou para queimar.
Eu já falei isso também há anos que eu não falo isso. Que ele é especialista em queimar jogador. Ele é especialista em improvisar. Entendeu? Daqui um dia não fique surpreso se ele botar Marcos Felipe e Ronaldo, um de ponta direita e outro de centroavante. E pegar o William José e botar no gol. Isso faz no treino, para brincar. Dentro de jogo, a coisa é séria. Você coloca o que você tem de melhor. Se aquele jogador que é daquela função não presta, a gente pede para tirar. Não renova o contrato mais. Agora, você colocar jogadores que não é da função para fazer aquilo, e jogador que não está bem nem na função dele, e o pior, colocar ele no lugar do melhor jogador, você já disse para mim o que você já tinha dito no passado e fez. Queimou todos os jogadores. Por achar que se tem dinheiro, eu quero contratar o que tenho de melhor. Eu quero ser campeão brasileiro, muito mais do que você como técnico, o torcedor quer. Mas queremos um técnico coerente e responsável. Certo? Para o time alternativo deve ser mantido pelo técnico Rogério Ceni, com exceção do volante Nico Acevedo, que recebeu o 3º cartão amarelo. Este está suspenso da partida. Em lugar de Ceni, deve ir na bola de segurança, tal. Então, assim, ele deve manter isso, ele não vai manter. Ele não acredita que ele vai manter, certo? Aquele time capenga que ele colocou lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Aqui ele está dizendo Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte, Zé Guilherme ou Iago Borducho. Zé Guilherme ou Iago Borducho. Olha o que ele está aí colocando. Zé Guilherme é lateral? É. Iago Borducho é lateral? É. O problema é dele. A opção é dele. De não colocar Luciano Juba. Se é que isso que está aqui vai entrar em campo. No meio de campo ele joga com Caio Alexandre ou Jota. É jogador para entrar no jogo desse? A cabeça dele é. É problema dele. Michel Araújo, Nestor e Cauli, Lúcio Rodrigues e Kaique. Hoje ele entra com Kaique. Se vai colocar, não sei. Tá certo? Então, o que é que acontece? Eu espero que ele fique não inventando, improvisando. Se ele vai lá e coloca Zé Guilherme, que é lateral esquerdo, ou Iago Borducho, que é lateral esquerdo, o problema é dele. O que ele não quer, o que ele faça, é que ele pegue Iago Borducho e bote lá de ponta esquerda. Pegue Guilherme e jogue de ponta direita. É isso que eu estou falando. Caio Alexandre vai colocar o menino Jota. É da função? Problema dele. Agora ele está querendo queimar o garoto. Então ele não vai colocar o Jota. Ele vai colocar Caio Alexandre. Ele vai colocar o que ele tem de melhor. Isso aí é para causar expectativa e comentário de bate-papo em canais de YouTube independente ou nos canais profissionais. Certo? Então o jogo está marcado para as 21h30. Confere. Tá aqui, ó. Oitava de finais da Copa do Brasil. Casa de aposta de Arena Futebol em Salvador, que não é nada disso. Você já foi embora, né? Então é aquele local lá em Pernambuco, pô. Então o jogo vai ser hoje, às 21h30. Aqui está dizendo isso. Árbitro Matheus Delgado. Assistente Danilo Ricardo Simões Dias, São Paulo. E Daniel Luiz, também de São Paulo. Vá se lascar. É o Lebert Estevão da Silva de São Paulo. Transmissão Amazon Prime, vídeo ou streaming. Repetindo, Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte, Zé Guilherme ou Iago Borducho, Caio Alexandre ou Jota, Michel Araújo, Nestor, Cauli, Lúcio Rodrigues e Kaique. Esse é o provável time que ele vai colocar em campo hoje. Certo? Então, às vezes, você tem que, vai ver, não tem que pegar no pé do técnico para que ele não faça improvisações quando tem
jogadores da mesma função. Isso não é coerente, isso não é certo, isso é queimar jogador. Queima aquele que era para estar no campo, que era a função, e queima aquele que ele improvisou. No pacote ele leva 2. Insatisfeito. O time não rende. Aí passa a ser a culpa do cara que entrou improvisado. Não, a culpa é do técnico. A culpa é responsabilizar o técnico. Ele que é o cara responsável na escalação. Agora, quando ele coloca o cara melhor para aquela função, o que ele tem de melhor naquela função, então, no entendimento meu, e deve ser o mesmo entendimento seu, se ele colocou, se ele colocou Iago Burducho ali do lado esquerdo, fazendo aquele revezamento do lado esquerdo ali, é porque ele acha que é o melhor que ele tinha. Confere? E que os outros é o quê? Pior. Confere? Esse é o entendimento. Porque subentende o seguinte, se você vai improvisar alguém, você improvisa pelo que você tem de melhor. Iago Burducho era o melhor para aquele momento? Não. Não era, não. Então ele está dizendo o quê? Quero queimar Iago Burducho e estou dizendo que os outros não prestam, que poderiam estar naquela função. Esse é meu ponto de vista. Tá certo? Esperamos que o Bahia hoje faça um grande jogo, ou que faça um jogo competitivo e que saia, né, com o triunfo, e não seja um time apático, esperando jogar no erro do adversário. Toque de bola, tempo de bola, habilidade, isso aí a gente já sabe. O futebol brasileiro já sabe quem é o time do Bahia. O que precisa é que o Bahia demonstre dentro de campo os seus jogadores, que tem que ter raça com tudo isso que eu acabei de falar anterior. Raça, habilidade, determinação, vontade de ganhar, sangue nos olhos, disputa a bola com determinação. É isso que a gente quer do Bahia. E é isso que eu falo há mais de um ano. Hoje alguém fica falando isso, mas antes eu era chamado de que é demais, o time tá maravilha, o time de futebol europeu. Futebol europeu é uma bulufa. Eu quero é bola na rede. E se eu for aplicar o futebol europeu com uma estratégia de futebol brasileiro, que é o adversário, nós vamos estar sempre engolidos. Porque a gente aplica a técnica, a tática, e o time adversário aplica a técnica, a tática e a raça, a determinação, a vontade de vencer, sangue nos olhos, disputa a bola como se fosse um prato de feijão faminto. Nós temos a técnica e a tática. E os outros têm os dois, mais isso que eu acabei de falar. E o que nós queremos é o quê? É que o Bahia entre em campo mostrando logo no início que veio para ganhar, seja com quem for o adversário. E se quer poupar algum jogador, alguns jogadores, coloque o que você tem de melhor, construa o resultado e a partir daí faça as mudanças de ajuste que deve ser feito para manter a construção do resultado daquele jogo. É isso que eu penso. Respeito quem pensa o contrário, tá certo? Mas isso eu penso assim. E cada um pensa do jeito que quiser. Quero técnica, tática, associado raça, determinação, fibra, vontade de vencer, sangue nos olhos e disputar a bola como se fosse um prato de feijão no deserto. Obrigado a todos vocês, a gente volta com o próximo bate-papo. Espero que o que eu disse hoje, que o que alguém venha dizendo, que surta efeito. Para de fazer improviso. Coloque alguém da sua função lá para jogar no lugar de quem não pode. Não invente improvisos. Como dizia um ditado, o jogo é de campeonato. Vale até chutar a bola para o mato e sair com triunfo e com título. Um abraço a todos, obrigado pelo nosso bate-papo. Retornaremos em outra oportunidade.